Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo comigo. Meu nome é Francine Ribeiro. Eu ajudo pessoas a encontrar o amor nas suas vidas e nas suas relações. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre me sinto preso na relação. O que é estar preso na relação? Hoje eu vou deixar que vocês respondam aqui para mim. O que você sente? Como é que você se sente preso? O que te prende dentro de um relacionamento, ou no relacionamento, ou a um relacionamento? Pode colocar aqui que, à medida que eu for lendo e que eu puder, eu vou trazendo algumas orientações, tá bom? Se der, para encaixar dentro do nosso bate-papo. Então, o que te prende à relação? Né? Me sinto preso na relação. Primeiro, o que é prisão? O que é prisão para você? A prisão, ela é quando a gente não consegue ser livre, quando a gente não se sente à vontade para a gente fazer o que a gente tem vontade de fazer. Algumas pessoas se sentem presas sem estar presas, outras se sentem presas estando realmente presas. Então, estar presa é se sentir cercada, cerceada, enjaulada, é se sentir abafada, angustiada, é se sentir sem saída, é se sentir perdida. Estar preso é sentir um sufocamento no seu caminho, no seu horizonte, nos seus sentimentos, nos seus projetos. Não vejo saída, eu estou presa, eu não sei o que fazer, eu estou presa. Eu não sei para onde ir, eu estou presa. Eu não consigo encontrar outras respostas, eu estou presa. Eu não sei como fazer diferente, eu estou presa. Eu já tentei de tudo, eu não consigo, eu estou presa. Então, essa sensação de prisão existe em muitas áreas da nossa vida e a gente vai abordar aqui especificamente a prisão dentro do relacionamento amoroso. Existem algumas pessoas, como eu falei, que se sentem aprisionadas sem estar. Uma vez eu atendi uma pessoa que falou assim para mim: Fran, a pessoa que eu me relaciono quer saber tudo da minha vida, eu me sinto preso. A pessoa que é, e ele me dizia assim, é uma pessoa que eu sinto que realmente gosta de mim. E é uma pessoa muito legal. É uma pessoa boa de conviver, mas eu me sinto preso. O que ela quer saber? Onde eu vou? Ela quer saber que horas eu chego. Ela quer saber o que eu estou fazendo. E ela quer saber por que que eu chego mais tarde, quando eu chego mais tarde. E eu perguntei para ele, vocês são casados? Ele falou, somos, nós moramos juntos. Então, existem pessoas que se sentem presos porque não assumiram o compromisso com o relacionamento e acham que falar de si para o outro e ter esse compromisso com o outro é prisão. Isso acontece muitas vezes por causa da nossa história. Dentro da história dessa pessoa, por exemplo, ela tinha uma história de ter passado por uma educação muito rígida, em que os pais prendiam muito essa pessoa, em que ele teve um período da sua adolescência, na sua infância, em que ele tinha que ser muito perfeito e tinha que falar sobre tudo e tinha que ser muito correto, senão tinha punição. Então, quando ele cresceu e quando ele teve a própria independência dele, ele não queria mais ninguém dizendo o que ele tinha que fazer, para onde que ele tinha que ir, que horas que ele tinha que voltar. Aquilo, quando ele escutava, soava como se fosse a mãe falando, o pai falando, alguém que estava educando ele falando. Então ele, no subconsciente dele, era o subconsciente que estava dizendo, chega, você está me prendendo, eu não aguento mais, ou eu vou ser quem eu sou, e você vai confiar em mim sem me perguntar nada, ou eu não consigo viver nessa relação. Então ele se sentia preso sem estar preso, porque quando a gente está no relacionamento, é natural, por exemplo, eu e Paulo, ele sabe absolutamente tudo da minha vida, Paulo sabe cada vírgula da minha vida, enquanto a gente está junto, e eu acho maravilhoso isso. Eu acho maravilhoso porque a gente consegue, em alguns momentos, ler o pensamento do outro. Isso é maravilhoso, porque eu não tenho nada a esconder. E eu não tenho. Eu acho muito gostoso essa intimidade, essa verdade, transparência, interação, entrega,
essa comunhão, essa parceria, essa cooperação de vida. Então, quando eu falo para ele, amor, olha, eu vou no consultório, vou chegar a tal hora, porque eu vou atender um paciente extra, depois eu vou passar no mercado, vou fazer isso, vou passar na loja tal, vou fazer isso, então eu devo chegar em casa mais ou menos tal hora. Eu já falo. E às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa extra, que eu lembrei na hora, e eu não chego no horário, que ele manda um recado, amor, onde você está? Eu me sinto super bem quando ele pergunta isso. Eu falei, amor, eu tô aqui, eu já tô chegando em casa para ir para os seus braços, para nosso ninho. Então, eu não me sinto sufocada quando ele me pergunta onde eu estou, porque eu não sinto como uma cobrança, eu sinto como um gesto de carinho, de dizer, minha linda, onde você está agora? Então, a gente escuta, e como a gente escuta, diz mais sobre nós do que sobre o outro. A forma como a gente interpreta as situações que chegam até nós estão falando sobre nós e não sobre o outro. Eu sinto super carinho quando o Paulo me pergunta onde eu estou, o que eu estou fazendo, amor, o que você está fazendo até essa hora? Aí eu falo, olha, amor, eu estou assim, assim, assim. E para mim é super carinho. Quando eu chego em casa, às vezes, quando eu chego em casa tarde, quando eu estou fazendo alguma coisa na rua, trabalhando, fazendo algum curso, alguma coisa, eu falo para ele, eu abro a porta e falo assim, amor, isso é hora da sua mulher chegar em casa. E a gente brinca, a gente dá risada e pronto, ponto final. Às vezes, ele é astrólogo e o mapa astral demora dele fazer a interpretação. Quando ele se encontra com a pessoa, agora está sendo online, mas antes ele ia até o consultório fazer a sessão, então ele demorava 4 horas, ele chegou a demorar 4 horas e meia com alguém e ter chegado em casa bem tarde. Porque às vezes se ele começa 2 horas da tarde, 2, 3, 4, 5, 6, não. Às vezes ele já começou às 8. Enfim, ele já chegou em casa bem tarde, fazendo um mapa. E eu cheguei e falei, amor, você estava até uma hora dessa fazendo um mapa, você deve estar exausto. E tá tudo bem, sabe? Não é uma cobrança, é um amor, poxa, você chegou em casa essa hora. Tipo, preocupada, você deve estar cansada. Preocupada não é uma boa palavra, mas cuidando dessa parte dele, do físico, do corpo. E ele chega todo feliz quando ele está fazendo o mapa, porque ele gosta de ajudar as pessoas e trazer para elas a missão de vida, o que elas têm que fazer aqui, qual é o projeto delas, o que está, ou seja, orientar a vida dela, trazer autoconhecimento, dar um norte para elas. Então ele chega todo feliz. Imagina se ele chegasse 11h30 em casa, meia-noite, todo feliz. E onde é que você estava, amor? Ah, eu estava trabalhando, atendendo Joana, que geralmente é mais mulher que faz mapa do que homem. Imagina, se eu tiver a interpretação de ciúme, de insegurança, de sei lá o quê, eu vou dizer, amor, até essa hora, você estava atendendo Joana, 11h30 da noite. Por que que você estava atendendo ela? Aí eu começo a criar uma coisa na minha cabeça. E o ciúme, ele me prende completamente. Ele me impede de ser feliz, de viver o amor, ele me impede de encontrar coisas boas na relação. O ciúme me impede de curtir a vida com a pessoa que eu gosto. O ciúme e a insegurança me impede de enxergar a verdade. Eu só enxergo motivos de insegurança. Eu pego qualquer coisa para me sentir inseguro. Eu vou contar uma historinha que eu já contei em outros momentos, mas agora cabe. Eu acho bem engraçada ela, tipo assim, bem interessante. Um casal estava na cama, deitado, né? A mulher estava deitada do lado do homem e ele estava imóvel, olhando para cima durante muito tempo. Ele estava parado, olhando para cima e quieto, em silêncio. E a mulher estava do lado, pensando, meu Deus, ele deve estar com outra, eu estou aqui do lado dele, ele nem se mexe, ele não falou comigo, ele não me tocou, ele está imóvel aí, ele deve estar pensando em outra, com certeza, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu separo? Será que eu não separo? E agora, como é que eu vou abordar isso? Ela já estava sofrendo profundamente. E aí, em algum momento, depois de muito tempo, ele chegou para ela, olhando para cima e disse: meu Deus, aquela mosca não se mexe.
Ele estava olhando a mosca, que não se mexia. E a mulher já estava desesperada, pensando em separação, se o que é que fazia, como é que abordava, porque ele estava traindo ela. Então, quando a gente não tem esse equilíbrio emocional, ou como nas nossas emoções passeiam muito pela nossa mente, às vezes a gente interpreta coisas que fazem a gente se aprisionar dentro dos próprios sentimentos. Então, eu sou prisioneira de mim mesmo. Anota isso. Eu sou prisioneira de mim mesmo. Eu me aprisiono. Anota isso. Não existe outra pessoa que nos aprisione, a não ser a gente mesmo. E eu vou abordar aqui vários exemplos, várias possibilidades de aprisionamento que a gente constrói. Uma delas é as próprias emoções. A minha interpretação sobre os fatos faz com que eu me sinta aprisionada. Uma dessas exemplos eu dei daquele homem que, porque a mulher estava pedindo informações sobre ele, amor, que horas você chega? Para onde você vai? Com quem você vai? Ele se sentia aprisionado por causa da sua infância. E aí eu perguntei para ele assim: imagina uma pessoa que não te traz nenhuma sensação de estar acuado, uma pessoa que você sente completamente livre, completamente feliz, tipo assim, sua filha, seu filho, sua mãe, seu pai, alguém que você ame muito. Aí vamos supor que ele falou a minha mãe. Tá, então você tem um amor muito grande pela sua mãe. Sim, eu tenho um amor muito grande pela minha mãe. É uma relação muito próxima que a gente tem. Então, se a sua mãe ligar para você e perguntar, filho, onde você vai? Que horas você vai chegar? Você vai estar com quem, filho? O que você vai sentir? Aí ele falou assim, eu vou sentir normal, é. Ela tá me perguntando, eu não me sinto acuado, ameaçado, eu não me sinto preso. Por quê? Porque eu amo verdadeiramente a minha mãe. Porque é uma pessoa que vai no meu coração e tem passe livre. Então, significa o quê? Que a gente não está dando passe livre nas nossas relações. Eu estou falando de uma parte, tá? Daqui a pouco eu vou para outra parte. Então, uma das partes, quando eu não quero que o outro se aproxime muito, quando eu não quero que o outro entre muito na minha intimidade, eu tenho medo de ir profundo. Eu tenho medo de me entregar e o outro me tomar como posse. Eu tenho medo de me entregar e me perder da minha personalidade, quem eu sou, dos meus projetos, de me misturar demais e esquecer de mim. Eu tenho medo, então eu afasto e deixo uma certa distância, porque eu tenho medo de ir profundo demais e me perder. Então essas pessoas, elas vão criar um afastamento. E se você é casado com uma dessas pessoas, ou tem um relacionamento com uma dessas pessoas e você identifica isso, vai com calma. Vai com bastante leveza. E vai dizendo para o outro, tá tudo bem, eu respeito o seu espaço. Mas não é só falar. Essa que é a grande questão dos relacionamentos. E isso é importante a gente entender. Não adianta eu falar se eu não estiver sentindo, aquilo não vai funcionar. Vai ser falso. O outro não vai reagir a isso. Não vai funcionar eu falar. Então eu preciso sentir. Eu preciso sentir que tá tudo bem. Entenda, se você atraiu uma pessoa que não quer profundidade na relação, é por um motivo de um aprendizado pessoal para você. Tudo para a sua vida é o seu cenário para te ensinar a ser algo melhor. Tudo da vida do outro é o cenário do outro para ensinar o outro a ser um pouco melhor. Então, se eu tenho uma pessoa que eu atraí, uma pessoa que é muito bagunceiro, por exemplo, imagina que você tem um relacionamento que o seu marido ou a sua esposa é muito bagunceiro e você é uma pessoa muito organizada, muito certinha, e você atraiu alguém bagunceiro, deve ser porque você precisa bagunçar um pouquinho aqui, entrar no meio termo, numa flexibilidade. Se o outro entrar com a roupa suja no quarto,
me desespero. Se o outro deixar as coisas soltas, me desespero. Se o outro desarrumar isso aqui, me desespero. Então, se eu atrair alguém bagunceiro, é porque eu preciso desarrumar uma rigidez em mim. Eu preciso da bagunça para entrar num equilíbrio, porque sou excessivamente rígida com organização e limpeza. Então, eu preciso de alguém que mescle isso. E por que que essa pessoa completamente bagunceira atraiu alguém que é estritamente organizado? Porque essa pessoa bagunceira precisa adquirir um pouco do equilíbrio da organização. Então, nós atraímos pessoas, muitas vezes, pelo contrário, pelos contrários, pela similaridade inversa. Atraímos alguém para nos dar um pedacinho dele, e eu dar o meu pedacinho para ele ou para ela, para que eu possa entrar no equilíbrio e o outro também entrar no equilíbrio, para que eu possa aprender algo que eu preciso aprender e o outro também. Claro que, além disso, nós atraímos relacionamentos por similaridades em nível geral, tá? Essas similaridades, às vezes, são mais fortes do lado negativo do que do lado positivo. E alguns relacionamentos se atraem por similaridade mais de coisas positivas do que de negativas. Esses relacionamentos tendem a ser mais harmônicos e funcionar de uma forma muito mais linda e elevada, quando eu atraio alguém pela similaridade positiva. Então, como é que eu atraio alguém pela similaridade negativa? Por exemplo, os dois são agressivos, os dois querem mandar. Então, eu atraio o outro pelas minhas características nocivas. O outro, os dois são inseguros, mas um reage de uma forma e o outro reage de outra. Então, quando eu trago essa similaridade nociva, muitas vezes os relacionamentos são desafiadores, mas vamos lá. Então, quando eu atraio alguém, eu preciso encontrar qual é o meu nível, qual é o aprendizado que eu tenho com aquela pessoa, o que aquela pessoa precisa, pedacinho, qual é o pedacinho que ela tem para me dar? Entende? Qual o pedacinho que ela tem para me acrescentar? Não pense qual o pedacinho que você tem para acrescentar a ela nesse momento, porque senão você fica achando que é só o outro que tem que aprender, é só o outro que tem que mudar. Eu não enxergo o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer. Enquanto eu não enxergar o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer, o relacionamento vai empacar ali. Eu tenho que encontrar a mim. E o outro vai encontrar o outro, se o outro, quando o outro quiser, quando o outro estiver no momento certo, quando o outro tiver condições de fazer esse movimento. Então, o aprendizado do outro é do outro. Eu não preciso me preocupar e ficar, o outro tem que aprender isso comigo, o outro tem que ensinar isso para o outro. Não, solta. Solta isso. Vai para dentro de você e pensa, o que eu tenho que aprender com essa relação? Com cada parte que eu não gosto do outro. E com cada parte que eu gosto também. Então, essas relações que se conectam por eu não quero que você se aproxime de mim. Pensa, por que que eu escolhi alguém que não quer que eu me aproxime? O que que isso tem dentro de mim? Será que eu tenho medo de ir profundo dentro de mim sem perceber e o outro está me mostrando com o espelho? Será que eu quero dar demais para o outro sem perceber e o outro está me mostrando, pera, será que eu quero controlar a vida do outro e conduzir a vida do outro e esquecer a minha? E o outro está me fazendo isso para eu lembrar? Será que eu acho que amar é esquecer de mim e viver a vida do outro e me preocupar com o outro como se o outro fosse uma criança, uma adolescente e o outro está fazendo isso para eu atentar? Será que eu não consigo soltar o outro, deixar o outro livre e confiar no outro? E preciso estar ali checando, porque existe algum nível de insegurança, algum trauma que eu passei, e o outro está fazendo isso porque está sentindo o meu campo de eu vou te pegar. Então, eu preciso avaliar dentro de mim. Mesmo que tenha 10% de uma coisa, 20% de outra, eu preciso encontrar o que está sendo emitido dentro de mim. Porque, lembra que eu falei para vocês ontem? Imagina que a gente é
essa bolachinha de madeira. Imagina que você é essa bolachinha de madeira. E que você, como essa bolachinha de madeira, você fala assim para o seu marido ou para sua esposa, para o seu relacionamento: olha, eu tô te perguntando que horas você chega, porque eu me preocupo com você, eu quero que você chegue bem, porque você pode estar cansado, tarará, tarará. Eu falo isso, mas eu sinto com quem você estava, meus pensamentos e sentimentos. Me fala, será que é verdade o que ele está falando? Nossa, e agora? Como é que eu vou saber? Eu não confio 100%. Então, o que você emite, ou você pode estar emitindo assim: eu não quero que você chegue esse horário, você tem que chegar a tal hora. Você tem que se dedicar mais a mim. Eu tenho que ser prioridade na sua vida. Você tem que me enxergar mais. Você tem que se dedicar mais à nossa relação. Mas eu tô falando pro outro: não, amor, eu só tô preocupada com você, tá tudo bem. Que bom que você tá bem. Mas dentro de mim, eu tô emitindo uma força energética. A gente emite uma energia, sabe? A nossa energia tem uma cor. E quando a gente tem uma energia de controle, de posse, de ciúme, de insegurança, a nossa energia é uma energia mais vermelha que quer englobar o outro, assim, ó. Então, a energia do outro, o outro vai sentir inconscientemente, vai fazer assim, ó. Não, tá tudo bem, tá, eu vou tomar banho, tudo bem, tá certo. E o outro vai querer se afastar. E isso é uma comunicação não verbal, muitas vezes inconsciente, mas que existe o tempo todo. Qual a energia verdadeira que eu estou emanando para o outro? Eu preciso observar e encontrar essa resposta, porque essa resposta é o lugar que eu tenho que mudar para mudar a minha relação. Não só o que eu falo, como eu me comporto, como eu me expresso, toda essa comunicação aqui, ela vai mais ou menos 10% no máximo dessa comunicação aqui. Mas o que eu emito aqui é 90% mais ou menos da comunicação que o outro recebe e o outro vai agir ou reagir, de acordo com o que eu sinto profundamente, penso profundamente e acredito profundamente nos meus sistemas de crença. Então, isso é uma das questões. Se eu tenho um relacionamento que faz isso, eu preciso ir devagar. Preciso avaliar e observar dentro de mim onde eu estou podendo aprisionar o outro. Onde eu estou aprisionando? Por que o outro está se sentindo aprisionado? O que eu estou emitindo dentro da minha energia que está fazendo o outro se sentir acuado, invadido, cerceado? Então, eu vou questionar dentro de mim. E isso pode ser, eu estou frisando isso, mesmo que você não fale, que você não haja, que você haja com uma tranquilidade, com uma doçura, mas você sinta seladamente uma revolta porque o outro está chegando, porque o outro está ali, porque o outro está. Eu só estou dando um exemplo de chegar tarde, mas pode ser qualquer outro exemplo: assistir televisão, ficar no celular, falar com os amigos, assistir um filme, trabalhar, mesmo que em casa, pode ser qualquer coisa. Eu só estou dando um exemplo de chegar, né? Mas a gente pode pegar esse exemplo e colocar em qualquer desafio que você esteja vivendo. Então, preciso entender que mesmo que eu esteja agindo com flexibilidade, se a minha emoção estiver rígida lá dentro de mim, eu vou passar a rigidez e o outro vai agir como se eu estivesse agindo com rigidez. Entende? Então, você não vai avaliar apenas o que você está fazendo, falando e o seu comportamento. Você vai avaliar o que você está sentindo lá dentro, os seus pensamentos mais escondidos, as suas sensações, os seus desejos, as suas crenças que estão ali emitindo para o outro a energia. Repetindo, não é apenas o que você faz, é o que você sente escondido no seu coração. Ok? Então, aprende com isso. O que eu estou sentindo? Então, vai devagar com o outro.
vai deixando que o outro confie em você. E para isso você vai precisar confiar em você. Liberar as crenças, liberar os traumas, liberar o passado de qualquer coisa que você viveu, passar a confiar que você é uma mulher maravilhosa, um homem maravilhoso e que você pode sim ser amado. Um outro tipo de exemplo é quando o outro só quer servir, faz tudo pelo outro, 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 e o outro se sente sufocado, tipo assim, para, vai viver sua vida, me deixa viver a minha. Não, mas eu tô aqui para te servir, eu tô aqui para te fazer tudo o que você precisa. Não, para aqui, me deixe quieto. Porque sufoca quando a gente quer agradar demais. É estranho isso. É estranho pensar, mas é assim que acontece. Se coloque no lugar de uma pessoa que você caminha, o outro está ali do seu lado. O que você precisa, amor? E você quer almoçar, você quer que eu te sirva? E o que você precisa? Você precisa de alguma coisa? Tipo assim, chega uma hora que você fala, peraí, deixa eu viver. Deixa eu respirar, errar, acertar, pegar minhas coisas, me mover. Deixa eu viver. Então, não queira viver a vida do outro. Não queira suprir as necessidades do outro. O outro é adulto, deixa o outro viver a vida dele ou dela. E você vai viver paralelo, junto, compartilhando, cooperando, mas sendo par e não na frente do outro, atrás do outro, querendo servir o outro o tempo todo. Não deixa o outro quieto, entende? Porque se você dá demais, você não abre espaço para receber. E se você não abre espaço para receber, você vai se magoar. E vai chegar um momento que você vai dizer: essa relação não funciona porque eu só faço dar e você não me dá de volta. Você não me olha, você não me escuta. Claro, você não deu espaço. Você deu tanto que o fluxo do dar impediu o fluxo do receber. E lembre-se que existe um campo energético. Se eu acredito que eu existo para dar e que eu preciso dar para ser reconhecido, eu preciso dar para ser amado, eu preciso dar para estar seguro, eu preciso dar para ser fiel a como minha mãe me criou, eu preciso dar para as mulheres, no caso dos homens, né? Eu preciso dar para as mulheres porque a minha mãe me deu a vida, eu tenho dívida de gratidão com a minha mãe, ou uma mulher que fala, eu preciso dar e dar para os homens porque eu aprendi com a minha mãe que é assim que a gente tem que ser para ter certeza de que ele vai estar com a gente. Esse comportamento de dar fora do prumo faz com que a gente feche as portas para receber. E a gente quer receber. A gente dá e dá muito querendo receber. Então tá, ele não tá me dando, então eu vou dar mais para ele, porque se eu der muito para ele, ele vai me reconhecer, ele vai começar a me dar. Não é assim que funciona. Quanto mais eu me anulo, menos eu recebo. Quanto mais eu sou vítima, mais eu atraio sofrimento e não amor. Quanto mais eu me desreconheço e me desvalorizo, eu atraio desvalor e não amor e reconhecimento. Não ache que se você se doar, você vai ter de volta. Não, você fecha as portas para receber. Então você se aprisiona, você se sente preso. Eu tenho que dar, eu tenho que dar, eu tenho que dar mais, eu tenho que dar mais, eu tenho que ir mais. E aí o que acontece? Você se exaure. Você fica acabado, você perde a saúde, muitos entram em depressão, outros entram em raiva, outros entram em agressividade, outros entram em explosão, mas vai sair por algum buraco, por algum lugar. Aquilo vai explodir dentro da gente em algum momento. Sabe por quê? Porque todos os seres precisam dar e receber. É natural. O fluxo é o que a natureza nos ensina. Tudo flui, tudo se movimenta, tudo tem um ciclo de ir e vir. O ciclo, o redondo, é a geometria da harmonia. Os espirais, os círculos, quanto mais sinuoso, mais harmônico.
Então, os ciclos, eles nos mostram o ir e vir, o ir e vir, o ir e vir. Se eu estou só indo, o que vai acontecer com uma barragem que só recebe água? E essa água não é distribuída para nenhum lugar, ela só recebe água, só recebe água. Ela vai causar uma inundação e uma catástrofe, porque ela não está escoando para lugar nenhum. Então, tudo que só recebe não é saudável. Eu preciso encontrar o equilíbrio entre dar e receber. Eu preciso parar de viver a vida do outro, de querer controlar a vida do outro, de querer dizer o que o outro tem que fazer, como tem que falar, como tem que se comportar. Eu tenho que parar esse movimento que é absolutamente aprisionador na relação. Eu prendo o outro e me prendo. Eu tenho que parar esse movimento, que eu tenho que soltar o outro. Mesmo que a minha mente diga, você vai correr um risco, eu preciso correr esse risco, porque esse é o único caminho para eu encontrar a felicidade e o amor, é soltar. Eu preciso soltar, porque o amor verdadeiro é livre. O amor verdadeiro não ocupa espaço, não dói, não domina, não impõe, não machuca e nem maltrata, não tem posse. O amor verdadeiro, ele não quer o domínio de nada. Ele não tem uma, olha, eu só te amo se você for perfeito, eu só te amo se você fizer isso. Não tem isso. Você ama e absolutamente você ama o outro como é, o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele permite o outro voar para longe ou estar perto. O amor verdadeiro, ele não causa danos nenhum. Ele não causa sofrimento. O que causa sofrimento são os medos que vêm do ego. A mágoa, o ressentimento, o domínio, o apego, a vitimização, a agressividade, a posse, a necessidade de perfeição, a culpa, o julgamento, a falta de confiança, a cobrança, a dependência. Esses são os itens e alguns outros, possivelmente, que causam o sofrimento dentro das relações de amor. Não é o amor. O amor é liberdade completa. É como Deus nos ama, é como os anjos, os mestres nos amam. Imagina, a gente erra pra caramba na perspectiva humana. E a gente continua tendo amor e reconhecimento e proteção e carinho de Deus, mesmo que a gente não acesse isso e ache que Deus nos abandonou. Mas isso é apenas uma invenção da nossa mente, porque essa energia divina está ali, em cada uma das nossas células, está ali no sol que nasce todo dia, no ar que a gente respira, na água que a gente bebe, no alimento que a gente come. Essa energia está ali no arco-íris do céu, na chuva, na grama, na terra. Essa energia está aí nas flores, nos pássaros, nos animais. Essa energia divina está aí nos mostrando a beleza a todo tempo. Então, mesmo que a gente não enxergue, o acolhimento e o amor paira, mas o amor livre. E uma coisa que aprisiona é a gente querer a perfeição. Aprisiona muito o relacionamento. Eu quero que o outro seja assim. Tá, mas olha só. Quando você começou a namorar com ele ou com ela, quando vocês começaram a se relacionar, você conheceu essa pessoa. Ah, Fran, mas essa pessoa mudou completamente da água para o vinho. Ok, você tem uma escolha. Ou você se adapta, aprende, entende o que aconteceu para esse relacionamento mudar, para essa pessoa mudar, a gente só enxerga o outro. O que eu posso ter feito para contribuir com essa mudança? Então, eu tenho que entender a jornada dessa relação. O que aconteceu para essa relação mudar? Então, eu tenho que fazer uma escolha, porque a escolha de mudar o outro não é a escolha. Anota isso. A escolha de mudar o outro não é a escolha.
essa escolha está falida antes de começar. Então, se você se decepcionar com isso, eu já estou avisando antes, nem precisa se decepcionar. Nem precisa começar, porque se você começar, você vai se decepcionar. Porque a gente não tem como mudar o outro. Mudar a gente já é bem desafiador. Ainda mais mudar o outro, não tem como. Porque o outro tem o seu próprio tempo de mudar, de amadurecer, de compreender. Não tem como a gente entrar lá no coração, na mente, nas memórias, na interpretação do outro, não tem como. Tem um livre-arbítrio, inclusive. Então, se você está tentando mudar o seu marido, aborte a missão. Se você está tentando mudar a sua esposa, finalize essa missão. Cancela ela, muda. Sai desse lugar e vai para você. Observe você, sinta você. Como você pode ser o seu melhor para você e para o outro. Como você pode soltar e libertar essa relação para que ela possa florescer. É como uma planta. Se a gente tem uma planta num vaso apertado, ela vai ter limite de crescimento. O que limita a planta a crescer é o vaso, é o ambiente que ela está. Tanto que o bonsai, a gente vê aquelas árvores pequenininhas que ficam sendo, né, podadas em um lugar bem pequenininho para ela não crescer. Então, se eu cerceio a minha relação, se eu tenho tantos medos, inseguranças, bloqueios, traumas, mágoas, e me vitimizo e me irrito com facilidade, tudo eu interpreto que o outro, se eu estou fazendo isso com o meu relacionamento, eu estou impedindo que ele cresça. Assim como uma árvore não consegue crescer se tem um ambiente muito fechado ao redor dela, ou uma planta. Vocês já viram uma planta comum que a gente tem no jardim, que normalmente é podado? Vocês já viram essa planta solta, num lugar onde ela não tem espaço de poda, ela simplesmente cresce? É impressionante. É como se todas as plantas pudessem virar árvores. Se a gente, inclusive eu já ouvi isso de alguém, eu só não sei se isso é real, mas eu já ouvi isso de alguém, que toda planta que não é podada, ela vira uma coisa muito grande, uma estrutura como árvore. Então, se o meu relacionamento não está crescendo e florescendo, eu posso entender onde eu estou prendendo, eu posso observar onde eu estou prendendo, onde eu estou insegura, onde eu estou afastando, onde eu estou me impondo, onde eu estou querendo controlar demais ou invadir o outro, querer cuidar da vida do outro. Eu preciso encontrar os meus pontos de aprisionamento. Então, eu posso estar prendendo o outro sem saber, sem deixar o meu relacionamento crescer. Isso é apenas um dos aspectos, o segundo aspecto que eu abordei. Mas a gente vai abordar agora um outro aspecto, que é dependência emocional. Eu não consigo me visualizar sem essa pessoa. Eu não consigo me visualizar vivendo a minha vida sozinha, indo no banco sozinha, indo no médico sozinha, indo na casa de pessoas sozinha, fazendo mercado sozinha, vivendo sozinha no meu dia a dia. Não consigo me imaginar sozinha, não consigo imaginar resolvendo as minhas finanças sozinha, não consigo me imaginar criando os meus filhos sozinha, não consigo me imaginar assumindo a minha vida sozinha. Eu preciso de alguém do meu lado. Eu quero que alguém me ajude a pagar as minhas contas, a ajudar na educação dos meus filhos, a organizar a minha vida nas áreas diversas. Eu preciso de alguém. Então, eu crio uma relação de dependência e, em níveis mais profundos, essa dependência faz com que eu me subjugue ou aceite coisas que eu realmente não gostaria de aceitar, como um abuso. Abuso não é só sexual. Abuso, por exemplo, é uma pessoa dizendo: você não vale nada, você não sabe de nada, você é isso. O xingamento é um abuso. Essa comida que você fez é um lixo. Isso é um abuso. Então, existem muitas formas de abuso, e às vezes as pessoas vivem anos dentro de relações abusivas porque são dependentes emocionais do outro, porque não conseguem se visualizar sozinhas. Então, o medo da solidão aprisiona as pessoas dentro de relacionamentos.
E o relacionamento poderia florir e se tornar uma relação muito legal, mas o meu medo faz com que eu emita uma energia de desvalor para o outro e o outro, ó, começa, claro que tampa e panela, né? Em alguns casos isso acontece, em outros casos acontece de outras formas. Em alguns casos pode acontecer. A pessoa se diminui, se sente inferior, se sente incapaz. E então essa pessoa se acha pequena e permite que o outro seja bem grande. Permite que o outro grite, que o outro diga o que tem que fazer. Como se essa pessoa não existisse na relação, fosse só uma sombra do outro. Eu deixo que o outro mande completamente. Porque se o outro disser que quer se separar, eu tô perdida. Então, eu tenho que fazer tudo pro outro, tenho que ficar calada, quietinha, obedecer, para eu não incomodar o outro e pro outro não querer me se separar. Então, eu me torno o quê? Uma pessoa passiva, subserviente, abusada. Eu vou fazer o quê? Eu vou me diminuindo, me diminuindo. Lembra? Isso vai explodir. Isso pode explodir para momentos de raiva e de ataque, às vezes até o verbal ou físico. Isso pode explodir para vícios, eu não dou conta dessa dor, mas eu também não tenho coragem de resolver isso, então eu vou para o álcool, vou para as drogas, vou para outros relacionamentos, vou para, né, traições, vou para alguma fuga. Eu vou encontrar alguma fuga. Porque eu não dou conta dessa dor, mas eu não tenho coragem de resolver isso. Então, essa pessoa precisa ter a coragem. De quê? De cuidar da sua própria vida. A coragem de ir tomando posse das suas próprias coisas, das suas finanças, do que fala, do que faz, do que não faz. Ah, eu não sei falar, eu me atrapalho, então toma um curso de como falar, ou estuda, ou, ou estuda, ou fica lendo mais, ou faz alguma coisa para mudar, sabe? Às vezes, é igual aquela história do cachorro que está deitado no prego. A gente chora, 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 reclama, e fica ali deitado no prego, chorando, chorando, e alguém pergunta, mas por que esse cachorro está deitado no prego e não levanta? E só está chorando, chorando aí, deitado, chorando. E a pessoa fala, não deve estar doendo o suficiente. Então, às vezes, a gente reclama, 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 mas a gente não faz nada para mudar o suficiente. Às vezes a gente dá um movimento, faz alguma coisa, mas não o suficiente. Sabe quando a gente vai empurrar um carro que morreu, acabou a bateria do carro. Aí a gente precisa empurrar o carro e engatar ele para pegar, né? A gente empurra um pouquinho, o carro não vai. Empurra um pouquinho, o carro não vai. Ah, eu empurrei, o carro não foi. Agora não tem o que fazer. Você tem que empurrar o suficiente, você tem que pegar um embalo suficiente para a bateria pegar. Você precisa ter um movimento suficiente para algo fluir. Se você tem uma engrenagem, você empurra um pouquinho, empurra mais um pouquinho, e mesmo que você faça muito esforço e não pegou a engrenagem, não vai girar. Você tem que fazer o movimento necessário. Se aquele empenho que você fez não for suficiente, dobra, triplica, quadriplica o empenho. Não desista de você. Então, faça, porque você deve ser o seu tesouro, você deve ser o seu foco de amor próprio, de respeito, de valor, de dignidade, de honra, de, de plenitude. É você, é a sua vida, é você que está aí. Então, toma você no colo e faz o necessário para você estar segura, plena, ou seguro, pleno. O que eu preciso para encontrar o meu valor? Será que eu acho que é só o outro tem valor e eu esqueci de mim? Em algum momento eu me perdi disso? Então eu preciso voltar para mim e começar a fazer as minhas coisas sem precisar abandonar o outro, sem precisar, porque às vezes a gente vai ou para o 8 ou para o 80, né? Ou me anulo e deixo o outro fazer tudo e amo o outro, amo entre aspas, ou
eu me amo e pá, e rejeito o outro ou abandono o outro. Não, eu posso me amar, posso estar inteira e viver esse amor com o outro. Eu não preciso escolher entre. Tem coisas que a gente não precisa escolher uma coisa ou outra, a gente não precisa fazer uma escolha. A gente pode ter todas as coisas nesse sentido. Então, eu preciso entender que eu posso amar o outro e a mim ao mesmo tempo. Que eu posso respeitar o outro sem me desrespeitar e me respeitar sem desrespeitar o outro ao mesmo tempo. Então, eu vou começar a criar independência emocional, independência física, independência na minha vida. Eu vou começar a fazer as minhas contas, mesmo que eu não goste, eu vou fazer. Eu ganhei tanto, eu gastei tanto, eu tenho tanto de lucro, eu tenho tanto no banco, eu tiro o meu extrato, eu vejo o que entrou, o que não entrou, quem está devendo, quem não está devendo. Eu vou começar a ter o controle financeiro, eu vou começar a treinar isso, eu vou começar a treinar a fazer a comida, eu vou começar a treinar a minha independência, eu vou começar a treinar a sair sozinho, e se isso é uma coisa limitante, entende? Se isso é uma coisa que te prende, eu preciso libertar as minhas correntes. Preciso criar as minhas asas e voar. E quando eu criar as minhas asas e voar, não preciso voar para longe da pessoa que eu amo. Eu posso voar para perto da pessoa que eu amo. Ou eu posso voar junto com a pessoa que eu amo. Quando eu crio asas, eu não preciso me afastar do outro, porque agora eu estou me sentindo poderosa ou poderoso. Não, seja poderosa e poderoso junto com o outro. Empodere o outro e se empodere junto, que é isso que os relacionamentos podem fazer e existem para fazer. Então, quando eu vou resolvendo as minhas pendências que me aprisionam, eu vou me tornando mais confiante, mais empoderada. E quando eu vou me tornando mais empoderada e mais confiante, eu vou me tornando mais segura. Então, eu vou saber trazer a minha fala com mais congruência com as minhas ações, meus sentimentos mais íntimos. E eu vou dizer, olha, amor, vamos conversar aqui, porque a gente pode conversar sem briga, sem grito. E lembrem, eu sempre falo isso para vocês, não é da boca para fora. Se eu não tenho valor para mim e eu digo para o outro, pare de gritar, mas eu não me dou valor, isso não vai funcionar. Vai ser como um vento. Não vai ter peso nenhum. Não que tenha que ter peso no sentido pejorativo, mas não vai ter uma significância para o outro. Não vai ter uma importância para o outro. Então, eu preciso sentir e ser aquela coisa que eu quero que o outro veja. E emitir esse sol e esse brilho que eu quero que o outro enxergue. E naturalmente o outro vai mudar. Naturalmente, quando eu soltar a minha dependência e me sentir mais fortalecida e mais segura, o outro vai percebendo e vai começar a me respeitar. Porque eu vou trazer uma energia de mais imponência. Imponência não é agressividade, mas é uma sensação de segurança interior. Tá? Então, essa é uma outra versão, a dependência emocional, o apego ao outro. Uma outra forma de apego é quando a gente tem esse medo da solidão por tudo isso, a gente pensa assim, não vou encontrar outra pessoa, eu não vou, eu não consigo me imaginar construindo uma outra relação, tudo de novo. Eu não quero me abrir de novo, conversar de novo, o outro, sei lá, se o outro vai machucar meu filho, vai machucar minha filha, se o outro vai me agredir, se o outro vai me trair, eu não consigo entender. Então, eu prefiro ficar nesse relacionamento aqui, porque eu tenho medo de não dar certo com outra pessoa, eu tenho medo de ficar sozinha. Então, para resolver isso, eu lhe digo, esteja feliz em estar sozinha. Isso não significa que você tem que terminar a sua relação, mas você pode curar a sensação de medo da solidão dentro da relação. Não tenha medo de ficar sozinha, porque nós precisamos
estar completamente seguros com a gente sozinho. Se a gente não tá, a gente precisa resolver isso. É importante você se sentir segura com você e feliz de estar com você. Você deve ser a sua melhor e mais linda companhia. Você deve ser uma pessoa simples para você viver. Uma companhia que te dá prazer, alegria, amor, divertimento, prazer, tudo de bom. Você deve ser para você a sua própria alma gêmea. E quando você está inteira e se transforma na sua própria alma gêmea, você não vai pesar a sua relação e ela vai ser uma relação livre. Então, eu preciso me transformar na minha própria alma gêmea. Eu preciso estar inteira, curada, forte. E quanto mais eu estou nesse lugar de força interior, mais o outro está livre para ser quem o outro é. E quando a gente liberta o outro para ser quem o outro gruda na gente no bom sentido. O outro vai querer ficar ali porque você não pesa, você é alegre, divertida, ou alegre, divertido, compreensivo, tem compaixão, sabe trazer soluções em vez de ficar apontando os problemas. Você sabe trazer o outro para o melhor do outro em vez de ficar apontando os defeitos. Que isso prende, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui prende a relação. Então, quando você solta a relação, quando você sabe soltar a relação, é quando você está seguro e você diz: o que eu estou vivendo é minha responsabilidade. Deixa o outro ser o que o outro quiser. E se o outro se transformar em algo que eu não dou conta, eu vou dizer: olha, finalizou o nosso ciclo aqui. E ponto final, eu vou seguir a minha vida. Então, a gente não deve ter medo de ir para frente, a gente não deve ter medo de seguir os nossos ciclos. E, claro, reconstruir os mesmos ciclos, reconstruir novos ciclos com a mesma pessoa. Mas seguir adiante, resolvendo as nossas pendências e quebrando as nossas correntes, quebrando os nossos pontos de apego. Então, quando a gente. Uma outra coisa que prende, que eu já falei mais ou menos, é quando a gente quer a perfeição. A gente quer a perfeição, a gente quer ser perfeito, quer que o outro seja perfeito. E a gente esquece de viver. Gente, medo de errar aprisiona a humanidade. Isso é uma ilusão da nossa mente. A gente vai errar, ponto. O outro vai errar, ponto. Para de querer não errar. Aceita o erro, entenda que você também acerta. O outro também acerta. Então, foque nos acertos e resolva, ajuste os erros. Não fique focando no erro o tempo todo. Foque nos acertos e resolva o que precisa resolver da melhor forma. Não tem como eu resolver? Ajusta da melhor forma e segue adiante sendo feliz. Não fica sendo ranzinza, sabe? Contando todos os erros do outro, apontando, isso aprisiona o outro, impede que o outro seja tranquilo, feliz, dê um sorriso, uma piada, tira a espontaneidade da relação quando a gente fica só apontando o erro do outro. Isso aprisiona completamente o relacionamento. A gente pode construir uma coisa linda, a gente pode construir muitas coisas maravilhosas. Uma outra coisa que aprisiona são cobranças, cobranças, reclamação e cobrança, reclamação e cobrança. A gente nem percebe, às vezes, quanto que a gente reclama. Então, o que é que eu dou a dica? Grava você. Observa você quando você está falando com o outro, quando você está insatisfeito. O que você faz? Você resolve isso ou você joga para o outro resolver? Ou você quer que o outro fique melhor para a sua vida e estar bem? Que o outro mude para você estar em paz. Quando eu quero isso, provavelmente eu estou num lugar de cobrança sem perceber. Eu estou no lugar de controle da vida do outro sem perceber. Solta o outro. Solta o outro e permita que o outro seja o melhor que ele pode ser. Eu vou ler um caso aqui de uma pessoa e para a gente trazer as orientações que vocês vão entender melhor. Eu tenho uma pessoa na minha vida que moramos juntos há 2 anos. Só agora que estamos em casa. Só que agora estamos em casas separadas, porque não aguento mesmo tanto desentendimento. É tanta cobrança dele
que eu sou grossa, que não sou carinhosa, reclama muito do meu jeito. Vou dar um ponto aqui. Se um homem fala para uma mulher que ela é grossa e não é carinhosa, que ela reclama muito e cobra muito, observa isso. Às vezes a gente precisa parar para escutar o outro, porque às vezes tem um fundo de verdade que eu não estou entendendo. Porque às vezes eu não percebo que eu sou grosso. Às vezes eu acho que o outro tem que me satisfazer. E às vezes eu acho de uma forma tão natural que eu não percebo que eu estou cobrando. Eu não percebo que eu estou sendo grosseiro. Se um homem falar isso para uma mulher, pode ter um fundo de verdade. Um homem não ia falar isso para uma mulher de graça. Você é grossa, você reclama demais, você não é carinhosa. Não ia, gente. Porque o homem, ele tem um comportamento interno de calar mais e falar. Quando ele fala e reclama alguma coisa, é porque ele realmente está sentindo aquilo. E pode ter um fundo de verdade, e isso pode ser um caminho de cura para a relação. Deixa eu ver como eu posso ser mais carinhosa, o que é ser carinhosa. Às vezes eu não sei, porque às vezes eu não recebi isso dos meus pais. Às vezes eu não sei ser carinhosa, às vezes eu não sei ser paciente. Eu vou precisar aprender, ou lendo, ou meditando, ou fazendo uma terapia, ou fazendo um curso. Eu preciso encontrar os meios de resolver as situações, se eu quero resolver as situações. Reclama muito do meu jeito, só que o que me incomoda ele é ele cobrar, é que quando começam os conflitos entre a gente, ele fala sem parar, sem parar, sem parar. E às vezes eu digo, já tá bom, meu amor. Mesmo assim, ele fala e fala, e isso vai me tirando do sério a ponto de eu explodir e gritar, mandar ele sumir da minha vida. Enfim, muita coisa. Estou em uma situação de desespero porque eu não sei mesmo o que fazer. Não sei mesmo o que sinto. Ora eu quero e ora não. Já rompi com ele mais de 10 vezes. Mesmo assim, ele sempre vem atrás e eu cedo. Mas isso está me deixando louca. Eu não saber o que eu realmente quero, ora não quero. Essa é uma outra questão. A gente precisa saber o que quer. E precisa ter um centramento de fazer uma escolha. Sabe, esse ciclo de termina e volta, acaba com o consciente, subconsciente, com a emoção de qualquer pessoa. Decide, vai se curar, vai curar o outro, e ou fica junto, ou separa de vez e fala assim, não, peraí, eu vou cuidar de mim, eu vou ver isso aqui. Eu não estou dando conta de ver junto, eu vou ver isso aqui, depois a gente se vê. Se for para ser, vocês vão se encontrar depois, porque sempre o melhor vai chegar, entenda? Sempre o melhor vai chegar, sempre o melhor vai chegar. Quando eu estou evoluindo e quando eu estou assumindo o melhor, sempre o melhor vai chegar. Então, nunca mande o outro embora, porque depois a gente fica magoado porque o outro foi. Nunca diga assim, ó, vá pegar outra mulher na rua, me deixe em paz. Não. Vá pegar outro homem na rua, me deixe em paz. Não fala isso de forma nenhuma. Tira isso do seu cardápio de palavras. Então, toda vez, se você já sabe que ele vai falar muito, 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 trabalha isso antes. Trabalha isso em você. Por que ele precisa estar falando muito, muito, muito? Será que eu não estou escutando? Será que enquanto ele fala, eu estou caminhando pela casa? Para e olha no olho dele quando ele está falando. Eu estou entendendo. Eu entendo o que você está falando. Eu realmente entendo. Eu vou ver o que eu posso fazer. E que seja verdadeiro, porque se eu não estou escutando essa pessoa, ela vai falar e falar e falar e falar. Não é assim que as mulheres fazem? Quando elas não se sentem ouvidas, elas falam e falam e falam e falam e falam. Repete 1000 vezes, porque ela acha que repetindo o homem vai escutar. Se você sabe que ele vai fazer isso, pare e olhe ele nos olhos. Veja profundamente o coração dele, sinta ele e diga, eu estou entendendo a sua dor. Eu estou entendendo o que você quer falar para mim agora, mas fala isso com amorosidade e firmeza ao mesmo tempo. E aí ela ainda fala aqui, acho que nosso tempo acabou. Ela fala, eu nunca achei um homem que me sustentasse, me ajudasse, eu tô cansada disso. E olha, a gente não deve querer que ninguém nos sustente. A gente deve querer e ter a responsabilidade de sustentar a nossa própria vida, porque assim a gente está livre e liberta o outro. E cada um precisa ser
independente, livre, solto, inteiro, para a gente ter uma relação inteira, livre e feliz. Então, esse é o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Um beijo no coração, fiquem com Deus, fiquem em paz.